Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 19 de setembro de 2020, sábado, 24ª semana do Tempo Comum. Cor litúrgica de hoje é vermelha, porque o santo é martirizado, São Januário. Se não me engano, São Januário, eu não sei se tem a ver com um sangue coagulado num ostensório, né, numa espécie de ostensório, em que em determinadas épocas do ano, acho que no dia de São Januário, ele fica líquida. E teve um caso do Papa Francisco, que ele foi num dia que não era o dia de o sangue vira líquido, né, porque ele é coagulado, e na hora que ele beijou, o sangue meio que ficou líquido. Então, as pessoas falam que como é que se diz, charlatanismo, que aquilo não existe, mas se não me engano, é o sangue de São Januário que está numa cápsula, numa espécie de ostensório, se não me engano, tá? E se não me falha a memória. Bom, vamos pedir a presença da Santíssima Trindade na data de hoje, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Antes de iniciarmos as leituras, eu já vou dar o pitaco, né? Ontem eu falei de um projeto, na verdade não tem nem nome, né? Porque é um projeto tão diferente, mas a princípio é um monólogo teatral via WhatsApp. O nome do projeto é Um Amor de Quarentena BR. Se você procurar no Instagram, ele é separado pelo aquele símbolo underline, que na verdade é underscore, tá? Então então assim, começa com a palavra depois o sinal, né? Aquele sinalzinho de, como você entende, de underline, amor, depois underline de novo, quarentena, underline BR. Tem lá no Instagram, os ingressos estão à venda. É o que eu falei lá do Giannichini, da Débora Nascimento, e aí eu lembrei Mariana Ximenes, também está fazendo parte do projeto. O outro ator, tem um homem, né, um outro ator, mas esse eu não conheço e acabei não gravando o nome novamente, né? Então, só para você ficar atento. Outra coisa, eu falei do padre Roney, só que eu errei no nome dele. O Instagram dele é p.ronneey, tá? Se você quiser acompanhar ele, tem umas tiradas assim, de uma mistura de direção espiritual na lata. É bem engraçado ele, inclusive, né? Mas ele não fala as coisas soltas, não. Ele fala na reta mesmo, tá? É meio parecido com o Padre Léo, para quem gosta. Ele é de Fortaleza, no Ceará. Que mais? Que mais? Terminando o pitaco, eu vi uma notícia, mas esse eu não guardei o nome do bilionário, mega e ultra milionário. Primeiro porque eu não conheço as empresas dele lá, mas ele é um norte-americano. Está num artigo da revista Exame. Como eu acompanho várias notícias, canais de notícias no Twitter, né? Então acabou vindo esse link. Tem um cara bem ricão, assim, estilo do Bill Gates, e ele está fazendo doações de toda a sua fortuna em vida. Parece que de reserva ele só tem 2 milhões, não sei se, acho que é só 2 milhões de dólares para viver. Ele e a esposa, que já estão com uma certa idade, inclusive, octogenários. Mas ele diz que é muito mais divertido fazer doações em vida do que propriamente fazer doações depois de morto, né? É lógico. Isso sempre, né? Até porque você acompanha aonde que vai as doações, certo? Então fica a reflexão, nem todo rico também. Lógico que ele faz filantropia, né? Eu não sei se ele é cristão, eu não sei disso, mas é um exemplo a ser dado. Outra coisa que eu já vou começar a falar e que acho que o povo católico não está se apercebendo muito, né? Porque as polêmicas entram em outro sentido. Eu não conheço esse padre, mas eu sei que ele faz, pelo que eu andei percebendo, ele faz um trabalho na Cracolândia, Padre Júlio Lancelotti. Virou até tema de uma charge porque realmente chega à beira do absurdo, né? Padre Júlio Lancelotti está sendo defendido por pessoas que nem são da catolicidade, nem são cristãos, se consideram ateus ou de outras religiões, porque ele foi ameaçado de morte por, infelizmente, uma pessoa que é candidato
sei lá o que lá no estado de São Paulo, é um candidato político aí, um político qualquer, me desculpa falar assim, cristão, não sei se é da bancada evangélica, não estou denegrindo ninguém do evangelismo, né? Mas é que infelizmente para o padre que faz um trabalho no meio da Cracolândia, tem o respeito das pessoas, inclusive lá dentro, e foi ameaçado de morte por um grupo de pessoas que não são traficantes, e sim povo partidário, inclusive para ele acusar é porque ele já foi, ele já sabe quem são, né? É muito grave, né? Porque não é todo católico, até evangélico, que vai se meter lá no meio da Cracolândia, né, gente? Mas ao mesmo tempo, quantos pais não têm filhos lá e nenhum pai quer ver o filho morto, seja pelo tráfico de drogas, seja pelas drogas propriamente dita, né? E também não querem ser mortos pelos próprios filhos que no meio do surto psicótico das drogas acaba matando os próprios pais. Então rezar, desculpa, é alergia. É muito pólen, né? É a alegria, a efusão da primavera, né? Acaba dando isso. Enfim, a gente coloca aqui também em oração todos os padres que se arriscam aí em causas sociais, não importa se é teologia da libertação ou não, isso não importa, né? Muitos até morreram de coronavírus, inclusive, nós bem sabemos. Outra coisa para colocarmos em oração, eu sei que vou fazer o áudio do momento oracional de sábado, né? Aí o próximo agora é segunda-feira, para dar o start, né, da semana. Mas eu vou fazer o áudio do fim de semana. Tem um caso que chocou, que eu agora não sei em que região do país que foi. Um senhor e uma senhora foram mortos pelo próprio filho. Na realidade, ele é o principal mandante do crime. Se ele matou, não sei. Talvez ele tenha uma segunda pessoa, terceira pessoa envolvida no caso. E parece que a coisa é bem complicada. Quem denunciou foi a própria irmã dele, de 13 anos, que disse que viu uma movimentação estranha logo após ter ouvido tiros na casa. E viu o próprio irmão saindo de forma estranha, junto com um rapaz de capacete e arma. Talvez você já tenha visto. As causas parece que surgiram, eu não vou falar, mas infelizmente é por um motivo nada a ver. Não pense você que seja herança. Talvez um dos motivadores tenha sido ter a herança, mas me parece que não é. Tem outro motivo aí. Que na realidade é aquela história. Meus pais não aceitam o que eu sou e não aceitam o tipo de namoro que eu tenho. Ou namorado ou namorada. Já teve o caso de uma moça, que acho que foi em Santa Catarina, matou os próprios pais porque eles recusaram, né? Eles falaram que você não pode namorar tal pessoa e por raiva ela matou os pais. Então nós estamos vendo tempos assim que devemos nos perguntar que tipo de filhos estamos criando e antes de mais nada, não é deixar o filho ou a filha com cara de príncipe ou princesa, porque isso não tem valor nenhum. Porque na hora de puxar um gatilho, dar a facada, mandar matar, que dá na mesma coisa, tá? Fatricídio, né? Uma pessoa fatricida, isso é a pior das espécies, né? Desculpa falar. Essa é a degradação humana completa. Certo? Então, é preciso ter responsabilidade na criação dos filhos, porque é melhor ter filhos com uma roupa barata, sem marca, sem celular, né? Tem o celular só para pegar as aulas online, porque agora o negócio é assim, né? Vivendo um pouco na pobreza, não é miséria, também não chega tanto, mas ser um pouco pobre mesmo, porque pobreza não é doença, pobreza ao contrário até forma o caráter. É aí que a gente vê quem é que a gente tem na própria casa e molda o caráter. Agora, você ficar moldando para ficar com cara de Barbie, ficar com cara de príncipe das Astúrias e depois ser um baita de um assassino, de um fatricida, de um monstro, de um parricida, né? Não é fatricida, é parricida. É, isso mesmo. Parricídio, manda matar os pais. Fatricida é quando você mata o teu irmão. Aí, né? Por mais que você ache que conheça teu filho, larga um pouco, sabe, das certas preocupações, do celular, de ficar achando que tem que ter amante ou coisa do gênero, querido pai, querida mãe, e vê lá que tipo de espécie de filho e filha que vocês estão criando.
Porque o máximo que vai acontecer são filhos que vão te abandonar por aí. Como eu já vi as várias queixas de muitas famílias atuais é que os filhos cresceram, casaram e nem dão nem bom dia via WhatsApp para pai e mãe. Isso é o mínimo que acontece. O máximo é matar mesmo, né? Então tem que ver se a gente só não está cobrando nos nossos filhos, se a gente não está sendo extremamente rígido com os filhos, porque hoje exige-se pais mais carinhosos, amorosos, atenciosos, além de ser provedores. Agora, se montou família por um mega interesse de, eu preciso só montar uma família para dizer para a sociedade que eu sou casada, teoricamente feliz, limpinha, tenho filhos lindos, mas no fundo é uma família podre, sem estrutura nenhuma, né? Eu vou rebater nessa tecla. Porque às vezes é melhor você ter nascido num berço bem pobrinho, mas aí você batalha cada momento, cada sacrifício, cada dinheirinho, cada esforço, né? Com muita alegria, com muita dor, muitas lágrimas, do que depois você viver uma vida vazia. Outra coisa, estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, um mês em que nós aqui no Brasil devemos estar atentos a pessoas suicidas. Né? Sempre tem um suicida na família, se você não é o próprio que está tentando se matar. Não é só ter pensamentos de, eu quero morrer. Não. O suicida é aquele que vive tentando achar meios de se matar mesmo. Né? E hoje em dia a situação piora bastante, porque não tem esperança. Muitas vezes largamos nossas esperanças em cima de um trabalho, da beleza física, de um casamento, de filho, sei lá, qualquer coisa, trabalho, e está tudo instável. E esse canal visa dizer o quê? Primeiro, não sou eu que salvo. Segundo, é para te mostrar quem é Jesus. Tá certo que da minha maneira mais esquisita, né, do que eu posso fazer. Jesus é que salva. Mas para dizer que nossa esperança é Jesus também. Né? Por mais que sejamos infiéis todo dia, que a gente pise na bola com Jesus, que a gente, né, fazemos as coisas que ele falou para não fazer e nós fazemos, né? Pecamos na cara dura, entendeu? Então é preciso estarmos atentos a isso. Muito bem. Então vamos para a liturgia da palavra, tá bom? Chega. Acabou o pitaco. Bom, primeira leitura de hoje é 1 Coríntios 15, versículos 35 a 37, do 42 ao 49. Irmãos, alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Insensato, o que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres, e como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje é o 55, com o refrão: na presença do Senhor andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar, tenho certeza, o Senhor está comigo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei suas promessas. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancaste minha vida e não deixaste os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor na luz da vida. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Evangelho de hoje, deste sábado, Lucas 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou uma parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisado e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou, deu fruto, 100 por um,
Desculpa. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu um fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado reconhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo, tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com coração bom e generoso, conservam a palavra, dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu tenho que dar um outro pitaco que depois vou repetir lá no momento oracional. Lembrando, tá? Lembrando da liturgia do domingo, dia 13, né? Desse domingo agora, foi Mateus 18, versículos 21 a 35, em que Jesus fala de perdoarmos os nossos, devemos perdoar 70 vezes 7 e de todo o coração. Lembrando que a primeira leitura faz referência ao Evangelho do domingo, então a primeira leitura de domingo, Eclesiástico 27, 33, até o capítulo 28, versículo 9. E o 23º domingo do tempo comum, dia 6, a leitura foi a correção fraterna, Mateus 18, versículos 15 a 20. Isso eu vou pegar bastante no pé todo dia. Por quê? Porque vai ter que chegar uma hora que vocês vão ter que fazer a leitura orante, lectio divina, meditando a palavra, porque estamos no mês de setembro, ó, né? Vergonha na cara, tap, tem que estudar a palavra. Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje faz essa referência. Muitas vezes a pessoa que está fora da graça de Deus, e temos muitas pessoas fora da graça de Deus, inclusive as que participam da Igreja Católica, que recebem Senhor Jesus todo domingo, todo dia, de missa diária, etc, etc, também estão fora da graça de Deus muitas vezes. Por quê? Porque não faz uma experiência profunda, não deixa que a sementinha crie raízes, né? E para isso é necessário a graça de Deus. A Bíblia não é uma leitura tipo Game of Thrones, como ler a revista Exame, como ver qualquer série do canal de streaming, não é você ver O Senhor dos Anéis, não é isso. Nada a ver. Tá? A experiência da palavra de Deus ela é mais impactante a partir do momento que você recebe a unção do Espírito Santo, quando você se deixa guiar por ela. Quer dizer, pelo Espírito Santo, né? E ser guiado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é meramente um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. Mas isso depende de uma experiência pessoal de cada um. Porque ali tem uma parte no Evangelho que diz: as sementes caem nos espinhos, são aquelas que até nascem, mas foram sufocadas pelas adversidades da vida. São pessoas que até frequentam a igreja, mas não avançam para águas mais profundas. Não pedem, não correm atrás. E aí vem uma frase que você deve ter visto na figura de São Padre Pio de Pietrelcina, que vai ser semana que vem, dia 23, com a graça do bom Deus, né? Bendita, bendita a doença que você tem, bendita a tribulação que você corre atrás de Jesus para pedir apoio. Benditas as desgraças que acontecem nas nossas vidas que nos impele a procurar a Deus, tá? Então não amaldiçoe sua doença, não jogue fora a sua doença, o sofrimento que ela comete, não queira a cura rápida, não é para ser sadomasoquista, mas agradeça a Deus que você tenha motivos de sofrer e padecer nessa terra, porque senão você não vai conhecer nem a soleira do primeiro degrau da escadaria do reino dos céus. Já começa por aí. Ser cristão é ter coragem também, né? Não é fácil ser cristão. Não é porque foram mártires do passado que não existam mártires hoje. As promessas de Deus e muitas coisas que o Senhor nos exige, inclusive que estão no Antigo Testamento, nos livros sapienciais, Eclesiástico, Sabedoria e etc.,
Honrar pai e mãe. Por exemplo, falei lá do parricida lá, do piá que matou os próprios pais. Honrar pai e mãe. Meu Deus, se você mata o pai e a mãe. Esse menino é digno de perdão e misericórdia de Deus? É lógico que é, mas ele precisa se converter primeiro e dizer que fez um crime hediondo para si mesmo. Porque a justiça dos homens vai definir que ele fez um crime hediondo. Porque é preciso fazer um controle social de fato. Agora, nas leis de Deus, merecedor de perdão? Sim, desde que ele se arrependa profundamente, veja o mal enorme que fez para ele e para toda a família dele, tá? Para a irmã dele, deixou a irmã órfã, entendeu? E se ele quis dinheiro, graças a Deus tem uma lei que impede que esses parricidas recebam um tostão dos pais que eles mataram, ou mandaram matar. Porque para mim é a mesma coisa. Quem manda matar e mata é a mesma coisa. A intenção é a mesma, tá? Certo? É o fim dos tempos mesmo, tá? Se você tá achando que tá aí na janelinha curtindo a vida, tem um coronavírus, tem umas explosão, umas mortes, que mais? Secura, são sinais dos tempos, né? Pragas, falta de comida. Bem, para finalizar o áudio, há um alerta aí correndo, pelo menos aqui no estado do Paraná, porque eu acho que o povo aqui gosta de comprar coisas da China. Dentro das encomendas da China, qualquer mercadoria que você compre lá pelo Xing Ling, lá dos canais que você. AliExpress, né? Essas coisas aí, estão vindo pacotinhos de semente. Não é, recomendação da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura aqui do Paraná, vale para todo o Brasil. Primeiro, não é para jogar no lixo. Segundo, não é para plantar. Entre em contato com a sua Secretaria de Agricultura ou, se for o caso, incinere-os. Manda incinerar. De verdade. A princípio, aqui, a Secretaria do Meio Ambiente andou descobrindo que os chineses estão mandando desde sementes de flores até ervas medicinais, como alecrim e tal. Mas como está vindo da China, a gente não sabe o porquê que eles estão mandando isso. Talvez, eu acho que é uma forma de pedir desculpas pelo transtorno do coronavírus. Por outro lado, nessa altura da vida, eu já não confio mais em ninguém em nada, né? Ainda mais quando vem nesses termos. Então, não plante essas sementes, tá? Se você pediu coisa pela AliExpress, pelas essas coisas do Xing Ling, veio tua mercadoria, ótimo, mas veja se não veio um pacotinho com um monte de sementinha. Não é para jogar fora, você queime. Dá um jeito. Queima tudo. Queima, tá? Não, se não der para queimar, avisa, fale para os órgãos competentes. Se o órgão competente, que às vezes a gente sabe que não é tão competente assim, não vem recolher, então você incinera lá na churrasqueira. Ou pede permissão para a churrasqueira de alguém para você queimar, mas queima bem queimado, tá? Não planta essa desgraça, pelo amor de Deus, vai saber o que é isso, tá? Depois vira uma praga aí fica que nem o tal do java-porco. Isso daí, no caso, não é planta, é um animal que trouxeram, javalis, né? Escaparam, o javali procriou com o porco comum, virou java-porco, uma praga aqui na região de Santa Catarina, uma desgraça também. É o único animal que é liberado pelo IBAMA, mas tem que ter licença para abater. Não pode consumir a carne, tá, gente? Beleza? Dei todos os informes. Gente, desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Fiquem na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família, né? Que Nossa Senhora, Jesus, Menino Jesus e São José nos protejam contra todos os perigos advindos. Paz e bem.